E aí, galerinha, tudo tranquilinho? Sou o professor Maicon, sou professor de Química e estou aqui hoje para nós fazermos uma revisão, né, sobre lei de Hess. Beleza, galera? E para isso, então, hoje nós vamos utilizar ali seu livro didático, volume 6, e se vocês quiserem acompanhar também com o livro de atividades, é tranquilo. Outra coisa, no final dessa videoaula nós vamos também resolver os exercícios propostos lá pelo professor na aula anterior. Tranquilinho? Vamos lá então? Pegue então o seu livro didático, volume 6, para nós darmos início aí ao conteúdo de lei de Hess. Beleza? Primeiramente, falando um pouquinho aqui da parte histórica, né? A lei de Hess, ela foi enunciada no ano de 1840 pelo cientista suíço Henry Hess, sabendo que ele é um dos pioneiros da físico-química, né? Eu coloquei para vocês aqui uma imagem dele, para vocês só terem uma noção de quem seria Henry Hess. E nós vamos então falar da lei de Hess, que é um dos métodos teóricos para a determinação da variação de entalpia. Beleza? Vamos lá então, galera? Bom, primeiramente, precisamos lembrar então que a lei de Hess ela pode ser considerada uma simples consequência do princípio da conservação da energia. Ou seja, dentro da lei de Hess, energia, né? Princípio da conservação da energia. Energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída, apenas convertida em outra forma de energia. Então sempre lembre, energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída, apenas convertida em outra forma de energia. Tranquilo? Nós precisamos lembrar que com esse método teórico é possível então fazer uma previsão da variação de entalpia de uma reação sem realizá-la, né? Então eu consigo prever qual é o valor da variação de entalpia de uma determinada reação sem realizar essa reação. Apenas baseada em quê? Apenas baseada em variações de entalpia de reações individuais. Então vamos dizer assim, apenas baseada em variações de entalpia vamos considerar assim, de algumas reações que estão disponíveis, tranquilo? Então, por exemplo, eu tenho ali algumas reações que têm a variação de entalpia disponível, baseado nas variações de entalpia individual de cada uma delas, eu consigo então chegar na variação de entalpia geral da reação, tranquilo? Se vocês observarem aqui, eu coloquei ali para vocês, variação de entalpia da reação igual, variação de entalpia da reação global igual variação de entalpia da reação 1 mais variação de entalpia da reação 2 mais variação de entalpia da reação 3, e dependendo de quantas reações individuais eu tiver. Somente lembrando, para eu definir variação de entalpia da reação global, eu preciso fazer o quê? Somar a variação de entalpia de cada uma das reações individuais que juntas dão origem à reação global. Tranquilo? Só que nós precisamos lembrar também que existem algumas situações específicas, né? Por exemplo, uma reação às vezes precisa ser multiplicada, às vezes precisa ser dividida, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Belezinha, galera? Então ali, como eu já falei, caso uma reação ou caso uma equação, né, ela precisa ser multiplicada ou dividida por um determinado número. Vamos pensar assim, por algum motivo eu preciso multiplicar a reação inteira por 2. Vamos pensar assim, eu pego lá todos os coeficientes estequiométricos e multiplico por 2. Essa reação ela tem uma variação de entalpia, um valor de variação de entalpia, tranquilo? Se eu multipliquei a reação inteira por 2, automaticamente eu preciso multiplicar o valor da variação de entalpia por 2 também. Beleza, galera? Se por acaso eu precisar dividir essa reação por 2 ou por qualquer outro número, eu preciso pegar o valor da variação de entalpia e também dividir por 2 ou por qualquer outro número. Então sempre lembre, se eu multiplicar ou dividir uma equação, uma reação, eu preciso multiplicar ou dividir o quê? A variação de entalpia. Tranquilo? Essa é a primeira situação. Outra situação que nós temos é que em alguns momentos, em alguns exercícios, eu preciso muitas vezes inverter, fazer uma inversão na equação, uma inversão na reação. Como assim, professor? Vamos imaginar, eu tenho lá a equação global e eu tenho as equações individuais, beleza?
Vamos pensar que eu tenho gás carbônico CO2 na equação global nos produtos, tranquilo? Só que em uma delas, o CO2 está nos reagentes. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso deixar o CO2 nos produtos. Então eu pego o que era reagente e jogo para ser produto. O que era produto vem ser reagente. Nessa situação, eu fiz uma inversão. O que era reagente virou produto e o que era produto virou reagente. Quando eu faço inversão de uma equação, ou seja, quando eu inverto uma equação, uma reação, eu preciso inverter também o valor da variação de entalpia. Se era, por exemplo, mais 20 kJ, na hora que eu inverti a equação, automaticamente passou a ser o quê? Passou a ser, então, menos 20 kJ. Essas são algumas situações que podem acontecer. Precisa ficar bem esperto aí para verificar se muitas vezes eu preciso multiplicar, né, para igualar a quantidade de átomos que eu tenho na equação global, ou enfim, às vezes eu preciso inverter por conta da localização da substância na equação global, então eu preciso muitas vezes multiplicar ou dividir e também em alguns casos inverter a reação. Lembrando, multipliquei por 2, eu pego o valor da variação de entalpia e multiplico por 2. Dividi por 2, pego o valor da variação de entalpia e divido por 2. Se eu inverter a reação, pego o sinal e inverto o sinal também. Tranquilo, galera? Bom, observem com o professor ali. Primeiramente, nessa situação, vocês vão perceber que tem um exemplo ali do lado. E o exemplo diz assim, né? Vou ampliar para ficar mais fácil vocês visualizarem. O gás metano CH4 produz grande quantidade de calor por quilograma queimado, resultando em menor impacto ambiental, né? Determine a variação de entalpia da reação, da qual reação? Da reação global, CH4 mais 2O2, formando CO2 mais 2H2O. A partir das equações abaixo. Tá, galera? Então vocês conseguem visualizar ali. Carbono grafite mais O2 formando CO2. Variação de entalpia menos 393,51 kJ. Segunda equação. H2 mais meio O2 formando H2O. Variação de entalpia menos 285,83. E na terceira, carbono grafite mais 2H2 formando CH4. Variação de entalpia menos 74,81. O que eu vou precisar fazer? Só para vocês entenderem. Vou fazer essa resolução inicial só para vocês entenderem. A primeira equação, eu percebo que o CO2 está nos produtos. E lá na equação global, o CO2 está nos produtos. Então, eu não preciso mexer nela. E eu percebo que na equação 1 eu tenho 1O2. E lá na equação global eu tenho 2O2. Na segunda equação, que é a única que tem O2, além da primeira, você percebe que eu tenho meio O2. E claro, você percebe também que o H2O está nos produtos e lá em cima o H2O também está nos produtos. Então, eu não preciso inverter. Porém, eu não tenho 2O2 na equação global. Somando 1O2 da primeira com meio O2, eu fico com 1,5. Então eu não posso, eu preciso de 2. Então eu preciso transformar esse meio O2 da segunda em 1O2. O que eu faço? Multiplico a segunda equação inteira por 2. 2 vezes H2, 2H2. 2 vezes meio O2, 1O2. 2 vezes H2O, 2H2O. 2 vezes menos 285,83 kJ, vai ficar com o valor de menos 571,66 kJ. Então a primeira eu mantenho, a segunda eu inverto, e a terceira vocês percebem que o CH4, que é o gás metano, na terceira está nos produtos e lá em cima, na global, está nos reagentes. Então eu só faço o quê? O que é reagente da terceira vira produto e o que é produto vira reagente. Eu fiz o quê? Eu inverti a equação. Automaticamente a variação de entalpia era menos 74,81 kJ, agora ficou mais 74,81 kJ. Simplesmente eu inverti o sinal. Vamos dizer que eu quisesse chegar aqui no valor, eu só estou dando um exemplo nessa resolução, mas se eu quiser chegar no valor, é só eu somar o valor da variação de entalpia da equação 1, menos 393,51, somar com variação de entalpia da segunda ali, que é menos 571,66, e da terceira, que é mais 74,81 kJ.
somando esses três valores, eu teria então a variação de entalpia da equação global lá em cima. Tranquilinho? Bom, pessoal, então aqui era só para vocês terem uma noção de como que resolve. Existem situações, como eu falei, que precisa multiplicar por 2, existem situações que precisa inverter a reação. Tranquilinho? Vamos lá então agora para a resolução do exercício. Página 23, exercício 4, letra B. Foi o exercício que ficou para resolver na live, beleza? Então observe com o professor lá. O valor da variação de entalpia de uma reação química pode ser previsto teoricamente por diferentes métodos. Determine a variação de entalpia dos processos a seguir pela lei de Hess. Né? Na letra A já foi resolvida pelo professor na aula e agora nós vamos resolver a letra B. Galera, carbono grafite mais 2H2 formando meio O2, né? Carbono grafite mais 2H2 mais meio O2 formando CH3OH. Então esta é a equação global. E eu tenho ali três equações individuais. Carbono grafite mais O2 formando CO2, com variação de entalpia menos 393 kJ. Segunda equação, 2H2 mais O2 formando 2H2O, com variação de entalpia menos 572 kJ. E equação 3, CH3OH mais 3 sobre 2 O2, né, ou seja, 1,5 O2, formando CO2 mais 2H2O, com variação de entalpia menos 726 kJ. Observe, carbono grafite na equação 1 está nos reagentes, lá na equação global está nos reagentes. Então, permanece como está, repete a equação. Né? Não preciso fazer nada na primeira. Agora, na segunda, vocês percebem o quê? 2H2 está nos reagentes. Lá na equação global também está nos reagentes. Então também não preciso mexer, não preciso inverter, não. Eu repito a equação. Agora na terceira você percebe ali, CH3OH está nos reagentes. Na equação global, CH3OH está nos produtos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso inverter a equação. Automaticamente invertendo a equação, eu faço a inversão do valor. Né? Era menos 726, vai ficar mais 726. Então, observe aí. Eu permaneci a equação normal, menos 693 kJ. Equação 2, menos 572 kJ. A equação 3, eu inverti a equação, eu inverti o sinal. Corto os estados intermediários, né? Precisamos lembrar o que são estados intermediários. Estados intermediários são aquelas substâncias que se apresentam tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, tá no reagente, tá no produto, eu corto, né? Vou eliminando então. E então eu vou chegar no valor da minha variação de entalpia da equação global de menos 239 kJ. Nesta imagem vocês conseguem observar melhor, tá, galera? Então observem ali, né? Quem são os estados intermediários? Vamos começar ali. O O2 da primeira com O2 da segunda são cortados com 1,5 O2 lá da terceira nos produtos, sobrando meio O2. CO2 da terceira nos reagentes com CO2 da primeira nos produtos. 2H2O dos reagentes da terceira com 2H2O dos produtos da segunda. Sobrando então carbono grafite mais 2H2 mais meio O2. Por que sobrou meio O2 ali? Porque, veja bem, nos reagentes eu tinha O2 na primeira, O2 na segunda. Eu tinha 2 O2. E na terceira eu tinha 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Então, 1,5 eu vou cortar com 1,5. Eu não tinha 2 nos reagentes? Então, se eu tinha 2 nos reagentes e 1,5 lá, eu corto 1,5 com 1,5 e sobra meio. Formando CH3OH com variação de entalpia menos 239 kJ. Beleza? Bom, dando continuidade então, vamos lá para a letra C agora. Carbono mais 2H2 formando CH4. Né? Primeira equação, carbono mais O2 formando CO2, menos 393,5 kJ. Segunda, H2 mais meio O2 formando H2O, menos 285,8 kJ. Terceira, CH4 mais 2O2 formando CO2 mais 2H2O. Variação de entalpia menos 890,3. Primeira equação,
permanece como está. Eu vou repetir então. A segunda equação eu vou precisar multiplicar por 2 para igualar a quantidade de substâncias. E a terceira eu vou fazer o quê? Eu vou inverter a reação. Observe comigo lá. A primeira manteve igual, então, variação de entalpia menos 393,5. Na segunda, eu precisei multiplicar por 2, automaticamente multipliquei o resultado por 2 também. Ficou menos 571,6. E a terceira era menos 890,3. Eu inverti, eu só inverto o sinal. Tenho ali variação de entalpia de 1, de 2 e de 3. Eu faço então a soma e chego na variação de entalpia de menos 74,8 kJ. Beleza, galera? Tudo tranquilinho? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.